contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e no teu completo acesso ao coração do Pai. Se separava, já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só para te adorar, Jesus. Nascemos para te adorar, nascemos para te louvar, nascemos para te servir, nascemos para celebrar a tua grandeza, celebrar o teu nome. Nascemos, ó Deus, nascemos para fazer o teu nome grande em toda a terra. Nascemos para sermos canais da tua glória, do teu poder, da tua vida. Glórias ao teu nome. Só tu és Deus, só tu vives e reinas pelos séculos do século. Aleluia! Te dá o louvor que é devido, Senhor. Estamos nós aqui. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor, aleluia! Estamos nós aqui, aleluia! Ei, gente linda de Deus, shalom, shalom! Quanto tempo, hein? Oh, Deus maravilhoso! Nós estamos aqui para proclamar a grandeza do nosso Cristo Jesus nesse mês de agosto. Aleluia! Estamos enfocando o tema deste mês, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E o nosso verso-chave está na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que maravilha! E eu saúdo a todos com a paz do Senhor, meus queridos. Estamos de pé, hein? Estamos de pé, estamos focados. Deus nos deu um comando, né? E estamos obedecendo. Até dezembro, vamos estar aqui uma vez no mês, orando e proclamando a grandeza do nosso Cristo. Aleluia! E eu dou boas-vindas, gente bonita aqui já conosco, aí. Ângela, shalom, shalom. Pastora Socorro, forte abraço, querida, saudade. Deus te abençoe, aleluia. M. Guia Santos, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos começar, né? Orando, exaltando a pessoa bendita do nosso Cristo, declarando quem Ele é, proclamando o nome dEle, que é santo, que é glorioso, que é eterno. É nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém? Então nós vamos proclamar esta oração sobre o Brasil, como o Brasil precisa, né, de oração. E nós estamos determinados a não sair da nossa posição, segurando as brechas. Domingo passado, eu ministrei sobre Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. E esse texto foi muito rema para a minha vida.
foi muito rema para a minha vida. E uma das coisas que aprendemos, ou melhor, não foi ontem, foi capítulo 12. E uma das coisas que ressaltou forte no nosso coração é que quando o apóstolo Pedro foi preso por mandado de Herodes, a igreja fazia oração sem cessar, oração contínua por ele a Deus. A igreja, ela estava abalada, porque Tiago, a igreja já tinha enfrentado a morte, né, de Estevão. Aí depois veio a morte de Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. E Herodes, para satisfazer a sua vaidade política, né, para ter aplausos dos religiosos, daqueles que eram contra os do caminho, Herodes, com as suas próprias mãos, no dia da festa dos pães ázimos, ele decapitou o apóstolo Tiago. Que notícia terrível para a igreja de Jerusalém, não? Eu acho. Mas essa igreja não ficou lamentando, não ficou murmurando, não ficou perguntando. Essa igreja não ficou como nós muitas vezes ficamos, né? Só perguntando, só questionando. E às vezes caímos num desânimo espiritual, né? E olhamos para as circunstâncias e parece que não temos forças para continuar orando, insistindo, persistindo, né? E essa igreja, ela não parou. A Bíblia diz que ela se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. E a Bíblia diz que não eram poucas as pessoas que estavam ali orando, eram muitas pessoas. A igreja permaneceu de pé, permaneceu segurando as pontas do altar, permaneceu insistentemente na presença de Deus pelo apóstolo Pedro. E o sobrenatural de Deus aconteceu. Mas escute bem, eu vou começar uma live uma vez na semana, todas as quartas-feiras, não pela manhã, mas pelo dia, às 10 horas da manhã, para que oremos pelo Brasil. Mas oremos pelo Brasil, de que maneira? Oremos trazendo os assuntos cruciais da nação, tá certo? Então nós iremos orar pelo presidente Lula, iremos orar pelo ministro da Justiça, iremos orar pelas CPIs que estão acontecendo simultaneamente, né? São 3, né? Tem 2 CPIs e uma CPMI. E nós precisamos orar, colocar esses assuntos diante do trono. Vamos orar pelos 37 ministérios, saber os nomes desses que estão na frente desses ministérios. Vamos orar para que Deus detenha o poder do tráfico nesta nação. A nossa pátria não será entregue ao narcotráfico. E é necessário que nós oremos. E nós iremos orar em nome de Jesus. Vamos orar também pela educação no Brasil, né? Eu soube que já chegou as verbas para que nas prefeituras, né? Nas cidades, nas escolas do governo, estaduais e municipais, a educação sexual seja ativada, implantada, né? Ou como nós vamos chorar, como vamos ter que orar.
Então, se você, irmão amado, irmã amada, ama o Brasil, crê na obra do sobrenatural de Deus nessa nação, crê que a oração deve ser contínua, tá? Eu fui para a Bíblia e eu vi. Às vezes nós ficamos descansando nas orações que já fizemos. E dizemos, Deus, já oramos, passei o ano todo orando, desde não sei quando que nós oramos pelo Brasil. Tudo bem, essas orações estão reverberando no trono de Deus. Mas essas orações não nos isenta de orar permanentemente. Jesus disse que orar é um dever e orar sem esmorecer, orar sem cessar. Em Lucas 18, Paulo aos Tessalonicenses manda que oremos sem cessar. Jesus diz a Pedro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Paulo também orienta a igreja de Filipe a colocar as suas necessidades diante de Deus pela oração. Então, queridos, nós precisamos orar. Eu confesso a você que não é fácil orar, porque a gente não gosta. É difícil, mas nós temos que orar. Esse presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil, com defeito ou sem defeito, ele é oficialmente. Então eu tenho que amá-lo. Eu tenho que orar por ele, ter compaixão e misericórdia. Confesso que não é fácil, mas eu vou persistir em nome de Jesus. E eu quero que você se una a mim, para que nós estejamos numa live de oração, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Tá bem? Tá bem? Bem, se vocês disserem assim, bem, pastor, eu acho que o melhor horário é 9, não 10. Aí você bota aí e a gente vai ver quem ganhar, a gente fica, tá bem? Mas contanto, amados, que nós seguremos as pontas do altar para ver mudança na nossa nação. Nós não podemos deixar o Brasil ir à bancarrota. Nós sabemos que o inimigo tem projetos contra a nossa pátria. Nós sabemos muito bem o que reza a Agenda 2030, mas eu tenho dito a Deus e vou continuar dizendo, o anticristo não antecipará o seu governo em lugar nenhum do mundo. O anticristo não faz o que ele quer. Eu sei que ele vai governar, mas ele só vai governar quando o meu Senhor Todo-Poderoso lhe der autorização para governar. Então não vamos permitir que governo nenhum antecipe as trevas na nossa pátria, antecipe a desgraça na nossa nação. Nós vamos orar, Joia Socorrinho, 10 horas, e buscar a presença de Deus, porque nós vamos ver o nosso Brasil rendido aos pés de Cristo. Nós iremos ver os projetos de Deus sendo executados na nossa pátria. Nós vamos ver a redenção da nação dentro da política brasileira. Já temos prova de que Deus abala. Temos prova de que Deus levanta homens íntegros nessa nação para chamar a justiça de Deus. Temos prova, sim. Mas aqueles que estão assim paradão, a gente vai cutucar no céu, cutucar no trono. Entendeu? Vamos colocá-lo debaixo dos joelhos. Vamos orar até que se dobrem aquilo que Deus tem e que Deus quer. Não somos a favor de xingar a autoridade. Não somos a favor de nada disso. O que nós queremos é trazer
a palavra de Deus, a oração, na dependência do Espírito Santo, para que nós vejamos o nosso país rendido aos pés de Cristo e vejamos os projetos de Deus sendo executados na educação, na economia, tá certo? No agronegócio, na pesca, em todos os setores da nossa sociedade. Irmãos, não esqueçamos, Deus falou, e quando Ele fala, Ele mesmo vigia a fala dele para que se cumpra. O Brasil é celeiro de missões. O Brasil é celeiro de missões. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil foi escolhido à semelhança de Israel. Olha, escuta bem, eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio que assim como Deus escolheu Israel para ser proclamador da sua grandeza em todas as nações, Deus escolheu o Brasil para ser proclamador do Evangelho, da grandeza de Jesus Cristo, Filho de Deus, nas nações da terra. Eu voltei há poucos dias do Japão e eu voltei feliz. Sabe por que eu voltei feliz? Porque eu vi uma igreja crescente. Eu visitei cidades, estados diferentes e eu experimentei uma atmosfera hostil por muitos anos naquela nação. Eu visitei o que é ser confrontada espiritualmente dia após dia, de você sentir no corpo o peso de uma batalha. E que maravilha! Eu visitei as cidades que eu pisei no passado e outras, e eu percebi que a atmosfera mudou. O número de santos lavados pelo sangue de Jesus cresceu no Japão. Deus está sarando a nossa terra. O Brasil é responsável, porque Deus disse que Ele entregou a nação japonesa aos brasileiros. E a coisa mais linda que eu achei foi chamar aquela juventude que estava falando Nihongo sem sotaque. Nihongo é a língua oficial do Japão, né? Então, Nihongo sem sotaque, porque eles eram criancinhas quando eu estive ali. E eu era assim, contundente, não deixava ninguém falar Nihongo dentro do templo, português comigo, para receber do meu espírito, para receber da minha unção, para captar o que Deus quer para as suas vidas. Agora, lá fora pode falar Nihongo a hora que quiser. Agora, dentro de casa com os pais, o português. Sabe o que nós temos hoje? Uma geração de poliglota. Temos uma geração de jovens que falam espanhol, português, inglês, Nihongo. Ai, que lindo! Valeu a pena, viu? Valeu a pena. E uma das coisas mais lindas que eu achei, eu dizia assim para os filhos da irmã Geisa, né? Samuel e Gabriel. Vocês vão para as universidades do Japão. Vocês não vão ficar em fábrica. Eu brigava, não é que eu tenho nada contra fábrica. Que os pais vão para a fábrica, mas a geração que nasceu lá tem que subir de nível. Tem que estar lá em cima para alcançar os cultos da nação japonesa. E eu dizia assim, olha, eu ainda vou ver você falando de Nihongo sem sotaque e traduzindo pregadores aqui no Japão. Minha gente, eu acho que eu quase desmaio de alegria quando eu cheguei em Aizu, que eu vou pegar a palavra para ministrar, que eu olho assim, quem estava ali? O menino Samuel. Ai, que lindo. Eu fui casada, né? Que lindo. Ele
traduzindo para Nihongo, com tanta fluência, com tanta unção, com tanta liberdade. E eu disse, Senhor, hoje tu estás cumprindo uma profecia. Então, eu tenho que dizer que o Brasil é bendito e esse Satanás das trevas quer nos tirar dessa posição. Não, meus irmãos, não e não e não. O Brasil é celeiro de missões. O Brasil foi chamado para abençoar nações. O Brasil foi chamado para entrar nos 5 continentes e falar das grandezas de Deus. Nós precisamos, amados, incutir isso no coração de cada crente. Não vamos desanimar. Deus está no trono e de lá não se ausenta. O nosso Deus está sentado num alto e sublime trono, mas Ele habita no seu coração, Ele habita no meu coração. E Ele nos deu promessa. E Ele vai cumprir as suas promessas. Irmãos, o Brasil vai alimentar as nações da terra. O diabo tem ódio do agronegócio no Brasil. O diabo não quer que o Brasil prospere. Não quer que o pobre mude de condição social. Não quer. Mas você vai dizer, cão, não adianta. Deus determinou e vai acontecer. Esta nação vai alimentar as nações da terra. E não tem inferno, não tem agenda 2030 da ONU, não tem comunismo que detenha os projetos de Deus para com esta pátria. Então eu quero que você se una a mim, porque nós vamos segurar as pontas do altar uma vez na semana, orando pelo nosso país, porque Deus tem projeto para com a nossa nação, tem projeto para com a igreja dele nessa nação. Eu voltei a ler novamente o livro de Atos, e essa madrugada eu estava orando, dizendo, Senhor, Senhor, eu quero ser Filipe, eu quero esta unção. Essa unção está faltando nas igrejas. Sinais e prodígios, sinais e maravilhas, cura e poder. Eu quero ver. Eu quero descer ao interior de Sergipe. Eu quero descer aos interiores dessa nação linda, mas acompanhada de sinais e prodígios. Sinais e prodígios, sinais e prodígios, sinais e prodígios. E o segredo da igreja primitiva era 2. Segredo dos apóstolos, dos homens de Deus. Oração e palavra, palavra e oração. Não deixaram a oração, não deixaram a palavra. E Deus se manifestou com poder, sinais e prodígios. Vamos gerar socorro nesse negócio aí. Sinais e prodígios, sinais e prodígios. Eu estou cansada de uma mensagem que só atinge aqui. Estou cansada desse negócio. Eu quero ver o poder de Deus em manifestação. Eu quero ver os demônios caindo, gritando no templo para não sair, mas vai sair. Eu quero ver vidas libertas, vidas curadas, vidas salvas. Entendeu? Aquele poder de Deus sendo derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mas a receita é simples, a receita é única. Palavra e oração. Oração e palavra. Então, queridos, que Deus abençoe as vossas vidas e vamos nos comprometer diante de Deus para que todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, nós estejamos segurando as pontas do altar a favor da nossa pátria. Eu já estou morando em Aracaju, tá? Não estou mais no Rio de Janeiro, hein? Já concluí o meu tempo ali. Já deixei pastores ordenados. Já passei a presidência. E agora
o meu tempo será aqui no Nordeste, cumprindo o que Deus me mandar fazer. Tem uma ponte, né? Todo mês com Campina Grande, louvado seja Deus por isso. Estou empolgadíssima, treinando futuros pastores, que vão entrar nos interiores da Paraíba, anunciando que Jesus reina, aleluia. Então, estamos aqui, crendo que Deus vai fazer maravilhas. Oi, Aninha, forte abraço, Aninha. Que maravilha. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o único mediador. Vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Tu és o Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu serás o nosso guia para sempre. Tu és bendito eternamente, amém. Nós fazemos menção do teu nome glorioso sobre a terra do Brasil. Nós fazemos menção do teu nome glorioso na vida de cada um dos teus filhos que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós fazemos menção deste nome glorioso sobre a igreja, sobre a liderança evangélica, Senhor, sobre todos aqueles que estão dentro dos ofícios estabelecidos por Jesus na sua igreja. Invocamos o poder do teu nome sobre as famílias, sobre as crianças, ó Deus. Queremos ver, ó Deus, esse Brasil saturado do teu poder. Queremos ver, ó Pai, a nossa nação rendida aos teus pés. Queremos ver o Evangelho, Senhor, correndo de norte a sul, de leste a oeste, entrando nos locais mais longínquos deste país, invadindo as tribos indígenas da nossa nação. Queremos ver o teu evangelho sendo pregado nas cidades ribeirinhas, aos ciganos, aos refugiados da Colômbia. Queremos ver, meu Deus, o teu evangelho sendo pregado nos sertões nordestinos. Queremos ver o teu evangelho, meu Pai, invadindo as universidades, os hospitais, os asilos, os presídios femininos, os presídios masculinos. Nós queremos ver, ó Deus, a ação do teu Espírito, atraindo o povo brasileiro a ti, atraindo o povo brasileiro ao teu arrependimento, a tua palavra de vida. Nós proclamamos sobre os céus do Brasil que Jesus Cristo, teu Filho amado, é o único mediador entre ti, ó Deus, e os brasileiros, entre ti, ó Deus, e os homens. Nós protestamos e declaramos que cai por terra os padroeiros, as padroeiras, os falsos medianeiros que foram colocados pela religião, trazendo engano a esta nação, trazendo engano a este povo, conservando este povo, Senhor, incrédulo, conservando este povo aprisionado por forças invisíveis das trevas, pelo fato de que a verdade não lhe chegou ao coração. Mas em nome de Jesus, nós declaramos em fé que todo manto da mentira, todo manto do engano que foi colocado sobre esta nação, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que a verdade do Senhor prevalecerá sobre esta pátria, em todos os cantos e recantos dessa nação. A verdade prevalecerá. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o único mediador, é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós colocamos o mês de agosto nas tuas mãos.
neutralizamos tudo aquilo, Senhor, que já se pregou a respeito do mês de agosto, toda malignidade, todo engano, toda mentira, todo agouro, toda maldição que é imposta no mês de agosto, nós cancelamos, anulamos na autoridade do nome de Jesus. Toda mandinga das trevas, nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que o mês de agosto é bendito. Teremos um mês abençoado. Teremos um mês guardado pela tua potente mão. Teremos um mês onde o teu Espírito Santo terá liberdade de nos ministrar. Nós confessamos em fé a bênção do Senhor sobre o mês de agosto, Senhor. E removemos dos céus da nação brasileira a sentença de que este mês é um mês de desgosto. Nós cancelamos, anulamos, arrancamos das entranhas da nação brasileira essa malignidade e confessamos que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, domina cada dia do mês de agosto. Proclamamos vida, proclamamos paz, proclamamos saúde, proclamamos salvação, proclamamos alegria, proclamamos prosperidade, proclamamos presença de Deus, proclamamos direção do Espírito Santo em todo o mês de agosto. Senhor, que o teu povo seja abençoado, que os teus filhos que estão nessa live sejam abençoados, que as suas casas sejam abençoadas no nome de Jesus, que cada estado do Brasil seja abençoado, as 5.570 cidades da nossa nação sejam abençoadas, cada região da nação brasileira seja abençoada. Nós proclamamos a tua bênção sobre a nossa pátria e confessamos, ó Deus, que tu és fiel e justo para perdoar os pecados da nossa nação. Tu és fiel e justo para livrar o Brasil de toda a injustiça. Senhor, seja sobre nós o teu amor. Nós entregamos o mês de agosto nas tuas mãos e declaramos que cresceremos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único mediador, como nosso único sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ministra a cada um dos teus filhos em nome de Jesus. E você diz amém? Amém, amém e amém, aleluia, glórias ao Senhor. Vamos orar, né, meus irmãos, que bênção. Gigli, Deus abençoe, Giglia, que bênção, amados. Em Segec, Belo Horizonte, forte abraço, shalom, que maravilha, aleluia. E minha linda Marli, um abração, hein? E os irmãos de Campinas também. Deus abençoe. Aleluia. Queridos, agosto de 2023, o nosso tema deste mês é Jesus Cristo, o único mediador. E o texto base é 1 Timóteo 2, versículo 5. Mas eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 6 da carta de Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 2. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, que maravilha. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este mediador? O homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, amados em Cristo, nós precisamos absorver esta verdade e não negociar esta verdade por nada. A verdade da palavra de Deus é introcável, é inegociável, é invendível. Não se negocia a verdade, não se negocia princípios eternos. E a Bíblia declara que o único mediador é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, homem. Se você compreender esta verdade, cairá por terra de imediato a doutrina católica apostólica romana, que coloca Maria como corredentora, como a intercessora. Isso é um engano, isso é uma mentira. O único mediador e aquele que vive para interceder por nós se chama Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí você vai perguntar o que é um mediador? Mediador é o cargo que determinado indivíduo executa como intermediário entre duas partes distintas que normalmente se opõem. Então, escute bem. Quando nós pecamos, quando eu falo nós pecamos em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós já nascemos pecadores, todos nós já nascemos apartados da presença de Deus, todos nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Já nascemos com o nosso espírito morto. E nós estávamos em quê? Em rebelião contra Deus. Havia uma separação intransponível entre nós e Deus. Entre nós e Deus. E foi necessário Jesus se levantar como mediador. Porque só Jesus poderia exercer essa missão e essa função de mediador. Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus. Ele é Deus. Que ganhou um corpo humano no planeta Terra para viver no meio de nós. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus como mediador, ele
poderia, como Deus, colocar a mão nos ombros do Pai, o Deus Todo-Poderoso. E como homem, ele poderia colocar a mão no nosso ombro. E ele foi à cruz. Foi a cruz do seu lugar. Foi a cruz do meu lugar. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldições, as nossas enfermidades. Ele se fez pecado no nosso lugar ali na cruz. Com que propósito? Ele fez para mediar-nos, para unir essas duas partes que estavam separadas por causa do pecado. E Jesus precisou morrer a nossa morte. Jesus precisou ser punido por nossa causa, para que, através da sua morte, sepultura e ressurreição, você tivesse vida eterna. Você pudesse entrar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Jesus é o único mediador entre você e Deus, entre a sua família e Deus, entre o povo da sua cidade e Deus, entre o povo do seu estado e Deus, entre o povo brasileiro e Deus, e entre qualquer ser humano que habita nesse planeta Terra. Só através de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. Só através de Jesus Cristo é que o homem pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Só através de Jesus Cristo o ser humano pode nascer de novo. Só através de Jesus Cristo o homem pode ter paz com Deus. Então ele é o mediador. Ele é o mediador. Não é Maria não, viu? É Jesus Cristo de Nazaré. Não é Fátima, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é Padre Cícero, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é nenhum ídolo do catolicismo, não é nenhum guia do espiritismo, não é nenhum guia do culto afro, não é nenhum ser das religiões orientais. Não, não, e não, e não, e não. O único mediador é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Agora veja bem, esse mediador, lá no Antigo Testamento, ele recebia um ofício. Ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Tá? E na língua hebraica é o Cohen Gadol, tá? Era alguém escolhido por Deus para mediar o povo, para oferecer sacrifícios a favor do povo, para orar em favor do povo, para entrar no santíssimo lugar e ali na tampa do propiciatório colocar, espargir por 7 vezes o sangue, para que os pecados da nação de Israel fossem cobertos. Ano após ano, o sumo sacerdote exercia essa função de mediação. E veja uma coisa, Deus escolheu a família de Levi, e Arão, irmão de Moisés, era levita. Moisés era levita. E essa família foi escolhida, separada por Deus, para servir a Deus. Para servir a Deus. Para guardar os oráculos de Deus. Para ensinar o povo a lei de Deus. Então,
O povo de Israel foi ensinado sobre a redenção, ensinado sobre a mediação. Agora escute o que diz aqui. O que é que o sumo sacerdote, era o mais alto posto religioso do antigo povo de Israel. E posteriormente à época do exílio babilônico. Porque hoje nós temos sim sumo sacerdote. Claro que tem. Mas o templo ainda não foi reconstruído. Então não tem sacrifício em Israel. Tá certo? Eles podem ter tudo, mas eles não estão funcionando com o ofício de sumo sacerdote. Tá bem? Agora vamos aqui. O sumo sacerdote coordenava o culto e os sacrifícios. Primeiro no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. De acordo com a tradição bíblica, só os filhos de Arão, só os da família de Levi, poderiam ser elevados ao cargo. Aí você vai perceber que Israel vai se desviando, né, do caminho, se desviando da verdade, vai se corrompendo na política. E quando chega nos dias de Jesus, a coisa já não está mais como deveria ser. Amém? Então vamos aqui. Os sacerdotes desempenhavam diversas atividades como sacrifício pelos pecados, sacrifícios pacíficos, ofertas de manjares, sacrifícios pelo sacrilégio, consagração, culto divino, tá? E dentre os sacrifícios pelo pecado, havia o sacrifício pelos pecados, por ignorância dos sacerdotes. Então, um sacerdote ou um sumo sacerdote jamais poderia oferecer um sacrifício a Deus sem que primeiro ele recebesse o quê? A purificação. Porque todo sacerdote primeiro oferecia sacrifícios a Deus por ele mesmo. E depois a favor dos outros, a favor do povo. Por quê? Porque eles também eram pecadores. Tá certo? O sumo sacerdote, que era Arão, né? E tantos outros que vieram dessa linhagem, era o líder dos sacerdotes. Era aquele que ficava à frente da organização do culto religioso. Então, Arão foi escolhido. A sua descendência foi escolhida. Você vai ver nos dias de Juízes um sacerdote que foi rejeitado. Eli era sumo sacerdote. Eli foi escolhido por Deus. Ele fazia parte da família dos levitas. Mas Eli foi infiel. Por quê? Ele amou mais os filhos do que a Deus. E em detrimento dos filhos, ele permitiu que os pecados fossem praticados contra Deus na nação de Israel. E ele foi punido. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou por 10 gerações a família de Eli. Agora, quem é o perfeito sacerdote? Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? É Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Porque quando ele veio ao mundo, ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio revelar o amor de Deus para conosco. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, a fim de quebrar a parede de separação que havia entre nós e Deus. Então, Jesus na Bíblia, ele é descrito de vários modos. Ele é o bom pastor, ele é o pastor supremo, ele é rei, ele é profeta, ele é água da vida, ele é rocha, ele é sol da justiça, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, ele é raiz de Jessé. E você vai ver muitos outros nomes dados a Jesus. Ele é o Salvador,
Ele é o Senhor dos senhores. Mas precisamos crescer no conhecimento de Jesus como nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu? O sumo sacerdote levita agia como representante dos homens, entrando na presença do Senhor para oferecer sangue em benefício de homens pecadores. Todas as vezes que Arão entrava no Santíssimo Lugar, ele levava a mitra pendurada no seu pescoço, com 12 pedras representando cada tribo de Israel. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que somava na unidade de uma nação única que pertencia ao Deus vivo e verdadeiro. Em nenhum outro lugar esta função é ilustrada mais vividamente do que nos eventos do dia da expiação. Então, no dia da expiação, né? Jejum, a nação ia ser apresentada a Deus. Havia um sacrifício oferecido ao Senhor a favor da nação, a favor de cada israelita. E esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para aspergir o sangue sobre o propiciatório, a tampa da misericórdia, a fim de que os pecados da nação fossem cobertos. E Deus estendia por mais um ano a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para com a nação de Israel. Mas não esqueçamos que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele é tipo de Jesus Cristo. Mas o cordeiro imolado também é tipo de Jesus Cristo. Então você vai encontrar no Novo Testamento Jesus sendo a oferta perfeita. João Batista declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, oferta perfeita. Ninguém encontrou defeito em Jesus. Nem os seus apóstolos, nem o povo, nem Pilatos, nem Herodes, nem Caifás. Ninguém, nem Judas. Judas disse: traiu sangue inocente. Ele era o cordeiro próprio para o sacrifício. Jesus seria a oferta perfeita. Jesus seria o sacrifício perfeito. Jesus seria o sacerdote perfeito. Amém? E o sacrifício de Jesus propiciaria a nós redenção. Nós seríamos comprados através do sangue de Jesus na cruz. Nós seríamos perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós seríamos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus tomou o seu lugar, tomou o meu lugar. Ele foi ao Calvário em nosso lugar. Ele se fez pecado. E toda a ira de Deus veio sobre Jesus, que carregava sobre si os nossos pecados. E Deus puniu o meu pecado, puniu o seu pecado, puniu o pecado da nação brasileira, puniu o pecado da nação de Israel, puniu o pecado dos políticos, puniu o pecado da sua família em Jesus. Em Jesus. Então, o sacrifício de Jesus é a manifestação da graça, é a manifestação do amor de Deus por você, por mim, pela humanidade inteira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus puniu, ou melhor, Deus puniu
em Jesus o meu pecado. Puniu em Jesus o seu pecado. Por esse motivo, hoje eu sou salva. Hoje você é salvo. Sabe por quê? Porque eu recebi a Jesus como meu único Senhor, meu único Salvador. Eu creio que aquele sacrifício na cruz é suficientemente poderoso para perdoar o meu pecado e me dar vida eterna. Então Jesus, o sumo sacerdote eterno, foi à cruz, em meu lugar e em seu lugar. E quando ele disse tetelestai, quando ele afirmou tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que a mão poderosa de Deus se moveu no templo de Jerusalém e o véu que separava o santíssimo lugar do lugar santo foi rasgado de alto a baixo, porque a salvação não é de cima para baixo, é de baixo para cima. A graça é de baixo para cima, o amor é de baixo para cima, o perdão é de baixo para cima, ou melhor, me desculpe. O perdão é de cima para baixo, o amor é de cima para baixo, a misericórdia é de cima para baixo, a graça é de cima para baixo. A mão poderosa de Deus rasgou o véu, quebrou a parede de separação, destruiu essa parede que nos impedia de entrar na sua comunhão, desfrutar da sua graça. Jesus morreu. O véu foi rasgado. Jesus ressuscitou. Eu e você temos comunhão com o Senhor. Então, queridos, nesse mês de agosto, você precisa crescer nesse conhecimento de Jesus como mediador, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sangue de bode de carneiro não teria poder para arrancar o nosso pecado. Mas o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Que você queira Jesus como mediador da sua casa, como mediador dos seus amigos, como mediador dos seus colegas, como mediador da sua cidade, como mediador, sabe de onde? Do seu estado. Vamos nos levantar e quando a gente vê um padroeiro, diga assim, olha pro padroeiro e fala assim, padroeiro, desce, o mediador dessa cidade é Jesus Cristo de Nazaré. Diga, chega em qualquer cidade do Brasil que você vê um padroeiro, uma padroeira, levante a sua voz profética e diga, o único mediador é Jesus Cristo. Ele é o mediador desta cidade e este povo vai se converter a Jesus. A verdade do evangelho chegará em cada casa nessa cidade. Chegará em Recife, em Campinas, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Chegará em Aracaju, chegará em Maceió, chegará em todas as capitais do Brasil, chegará em todas as 5.570 cidades deste país. Abra a boca e não repita o que as pessoas que não têm entendimento repetem. O padroeiro da sua cidade é Jesus Cristo de Nazaré. O mediador do Brasil é Jesus Cristo de Nazaré. O mediador da minha família é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Declare isso e gere isso na sua vida, gere isso na sua casa, gere isso na sua cidade, na sua rua, gere isso na vida da sua parentela, dos seus amigos. Agosto é o mês de nós proclamarmos que Jesus é o único mediador no Brasil. Não reconhecemos nenhum outro nome, a não ser o nome bendito de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, de todo poder, de toda autoridade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus foi exaltado soberanamente, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que este nome te cubra, te envolva, que este nome te proteja, que este nome te possua.
e tu sejas uma extensão de Jesus Cristo no caráter e na missão. Amém. Shalom, shalom. E quarta-feira estaremos aqui às 9 da manhã para orar pelo Brasil. Um mês bendito, no nome de Jesus. Grata a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.